Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais objetivo, né? Não vai ser um vlog, mas eu vou estar mostrando aí até um resultado de uma arte que eu andei falando que eu tava fazendo. E eu vou ensinar como que eu fiz para enviar ela pelo correio. Quer dizer, spoiler, né? Eu não uso o serviço da transportadora dos correios, né? Mas eu falei como forma de dizer. Esse vídeo é basicamente para ensinar como embalar uma arte em tamanho A2 e como proteger o suficiente para enviar pelo correio, né? Lembrando que o papel A2, ele é equivalente a 4 A4, ele é bem grande. Sendo uma folha maior do que A4, eu já não recomendo que faça um envelope, apesar de existir envelope nos tamanhos A3, enfim, tem muita chance desse papel amassar e vai ficar cada vez mais frágil e maior também. E isso também interfere no custo. Apesar de não ter tanto peso, ele tem tamanho. Eu começo assinando minha arte, finalizando, né? E eu sei que eu falei que eu tava fazendo uma encomenda grande, eu comentei por aqui nos últimos vídeos, e eu gravei todo o processo dessa arte aí. Por enquanto, a gente tá com 48 minutos de, de vídeo. Tá, e qual é o pulo do gato, né? Se a gente não vai fazer um envelope. Primeiro, eu preparo ali o meu unboxing, né? Minha experiência que eu quero que o meu cliente tenha e tal. Eu gosto de pegar a arte e enrolar ela. E daí, ela vai ficar com um certo tamanho de altura, a gente vai ver aí. Aí tem duas artes, tá? Elas são réplicas uma da outra. E eu vou enrolar ela. Como é de um tamanho A2, ela vai ficar com esse cilindro de 42 centímetros de altura. Altura, comprimento? Eu não sei, gente. É um pouco relativo quando a gente tá falando de caixas. Tá, mas fato é, uma das medidas vai ser o 42, né? Essa medida mais longa. E a altura ali, o diâmetro desse círculo, ele teve 10 centímetros. E daí vocês vão ter que guardar essas medidas do pacote de vocês. Porque a solução que eu encontrei foi fabricar a minha própria caixa. No caso, eu fabriquei a partir de uma caixa que eu já tinha encontrado, né? Dessa vez. De outras vezes eu já tive que fabricar a caixa do zero. Eu gosto de enrolar as minhas artes com papel seda. Às vezes eu até embalo ela inteira com papel seda. Coloquei um adesivinho meu e tal. Essa aí foi a caixa que eu encontrei na minha casa que dava pra fazer. Ela encaixou perfeitamente, mas às vezes não encaixa. Perfeitamente, né? Os 42 centímetros, né? O resto eu tive que cortar e eu vou fazer aqui. Lógico, se você já tem um fluxo maior de clientes aí que te pedem coisas de vários lugares do Brasil, você pode também encomendar algumas caixas já de algum tamanho que caiba o seu produto. Enfim, eu tenho atualmente poucos clientes que me pedem para fazer esse tipo de entrega. Muita coisa eu ainda entrego na mão aqui na minha cidade. E, enfim, eu fiquei muito feliz porque essa caixinha ali, essa minha arte, ela vai morar em Goiânia. E é um lugar que eu nunca fui ainda. Aí eu tô marcando os 10 centímetros que eu falei. E eu também marquei mais uns 5 centímetros pra cima para fazer uma dobra. Que eu não vou cortar direto nesses 10 centímetros, tá? Geralmente, quando eu tenho uma arte menor para enviar, tipo uma 4, uma 5, eu só protejo o meu envelope com um papel Paraná por dentro, né? Porque aí já protege tudo de amassar, possivelmente. Sinalizo que é frágil, assim como eu sinalizo na caixa. Aí vocês já conseguem ver que eu marquei uns 5 centímetros para cima e cortei até essa marcação de 5 centímetros para fazer uma dobra, para fazer essas abinhas ali da minha caixa. Também, né, da estrutura, protege um pouco mais. Depois de dobrar essas partes, eu comecei a calcular essa parte de cima, que foi uns 10 centímetros mais 5 também, para conseguir fechar a caixa e fazer uma abinha. Viu? A minha arte entrou direitinho, fiquei muito feliz. Enfim, o processo de fazer uma caixa é bem simples, é bem intuitivo até. Você só tem que certificar de que está usando um bom material, um bom papelão, que vai ser firme o suficiente para proteger o que você estiver levando, né? Mas principalmente se for de papel, tem que ter uma resistência ali no material. Olha, eu não mostrei especificadamente nesse vídeo eu comprando ali, fazendo o processo de negociar com a transportadora. O que eu posso dizer é que eu uso o serviço do Melhor Envio, que é um site que ele vai te dar a relação de várias transportadoras que tem disponíveis na sua região, na região de destino, e você pode optar pela qual você quiser, né? Qual que tem uma base de coleta na sua cidade, qual que tem um preço melhor para você. E é isso.
E eu tava também numa fase de teste aí nesse vídeo, de saber de novo quais eram os bons serviços que tinham aqui na minha cidade. Então, eu não recomendo nenhuma em específico, mas eu gosto muito do serviço do Melhor Envio. Eu não sei o que eles fazem exatamente, mas eles conseguem fazer essa relação ali de, de custo-benefício, de mostrar todos os serviços disponíveis que tem na sua região. E por isso que o meu menos favorito é o correio, porque é sempre caro e eu tenho achado muito ruim o serviço deles, né? É uma pena, mas fazer o quê? Aí, como vocês podem ver, eu peguei uma cola cascorês, pode ser qualquer cola boa e resistente, e comecei a colar algumas partezinhas do meu papelão, que estavam um pouco frágeis ali, uma questão de acabamento, né? E como nesse dia estava chovendo, eu fiquei com o pensamento de que poderia estar chovendo no trajeto, eu peguei um pedaço de uma sacola grande de plástico que eu tinha aqui, cortei e encaixei a minha arte também. Aí eu tô pensando até em comprar algumas coisas de plástico, uma lonazinha de plástico, não sei, para começar a proteger as minhas artes assim. Eu não me mostrei fazendo também, mas eu acabei escrevendo uma cartinha dedicatória para minha cliente. Uma fita aqui. E eu também fiz um documento de certificado de autenticidade da minha obra, que é uma coisa nova que eu tô fazendo. Eu resolvi fazer com esse trabalho, porque foram trabalhos grandes, assim. E é basicamente um documento que você vai contar a data, em que técnica que você fez sua obra, vai assinar. E ele dá aí um valor a mais ali ao seu trabalho. Eu achei isso muito bacana. Gente, eu vou me despedindo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Sigam-me no meu canal. Semana que vem, na sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu estou aqui de novo.